Imagine-se sozinho, em uma floresta densa e silenciosa, sem nenhuma trilha marcada, apenas o farfalhar das árvores e o som distante de um vento gelado. É noite e não há lua para iluminar o caminho, apenas a escuridão e a sensação de que algo espreita cada passo. Esse é o universo de The Rake Remastered, um dos jogos mais aterrorizantes do Roblox. A premissa parece simples: sobreviver à noite. Mas quem já entrou nessa experiência sabe que não se trata apenas de correr e se esconder. O jogo recria a atmosfera de uma lenda urbana que assombra fóruns da internet há mais de uma década. A criatura conhecida como The Rake, um ser humanoide, esquelético, de pele pálida e olhos brilhantes, que caça implacavelmente suas vítimas no meio da noite. Logo ao entrar no jogo, o jogador é colocado em um mapa sombrio, quase sempre cercado por névoa e com visibilidade extremamente limitada. O relógio marca o início da noite e a tensão começa a subir. Não há armas poderosas ou equipamentos de alta tecnologia para se proteger. O que resta é apenas uma lanterna com pouca bateria e a esperança de encontrar refúgio antes que o monstro apareça. A cada minuto que passa, os sons da floresta se tornam mais intensos. Galhos quebrando, passos ao longe e, às vezes, um rugido arrepiante que corta o silêncio. É como se o jogo soubesse exatamente o momento em que você começa a relaxar, apenas para surpreender com barulhos repentinos que fazem o coração disparar. Mas o mais assustador é quando o Rake finalmente aparece. Ele não dá aviso claro, um brilho nos olhos no meio da escuridão, um grito ensurdecedor que ecoa pela floresta e, de repente, ele está correndo em sua direção a uma velocidade que torna quase impossível escapar. Nesse instante, o instinto de sobrevivência toma conta, e tudo o que você pode fazer é correr, encontrar abrigo ou torcer para que a criatura desista da perseguição. Esse é apenas o começo da experiência. No The Rake Remastered, cada noite é um teste de nervos, e cada jogador descobre, cedo ou tarde, que não há como escapar para sempre. A floresta é grande, mas o monstro conhece cada canto dela. Quando a noite avança em The Rake Remastered, o medo se torna quase palpável. Você não está apenas tentando sobreviver a um ambiente hostil, mas também a própria sensação de estar sendo observado. O jogo é cruel nesse detalhe. Em certos momentos, mesmo que o monstro não esteja por perto, a floresta transmite aquela impressão sufocante de que algo o segue, de que cada passo seu ecoa longe demais. A bateria da lanterna começa a falhar. E aqui entra um dos elementos mais angustiantes. A luz é sua única companheira, mas também pode ser sua maior inimiga. Com ela, você enxerga o caminho à frente, evita cair em buracos ou se perder no mato fechado. Porém, a mesma luz serve de alerta para o Rake. Acender demais pode atrair a atenção da criatura, e desligar significa caminhar completamente às cegas, rezando para não esbarrar diretamente no monstro. É nesse dilema constante que o jogo prende a mente do jogador. Você pode até encontrar outros sobreviventes no mapa, mas a cooperação nunca é garantida. Alguns fogem, outros se escondem, e há aqueles que simplesmente usam os demais como isca para escapar. É a lei da sobrevivência. O medo revela o pior, ou o melhor, das pessoas. E então, do nada, o silêncio é interrompido. Um rugido estridente corta o ar, vindo de uma direção indefinida. O coração dispara, e a tensão atinge o auge. Os passos ficam mais apressados. A respiração do personagem começa a falhar, e tudo o que resta é correr sem olhar para trás. O Rake está próximo. Ele se move rápido, silencioso, e só se revela no último segundo, quando já está praticamente em cima da sua vítima. O cenário colabora para esse terror psicológico. Uma cabana abandonada, uma torre de rádio enferrujada, cavernas úmidas e passagens escondidas. Cada lugar parece ao mesmo tempo um abrigo e uma armadilha. Muitos jogadores acreditam estar seguros ao entrar nesses pontos de interesse, mas logo descobrem que a criatura não respeita paredes ou refúgios improvisados.
Quando ela decide caçar, nenhum canto é realmente seguro. O pior momento é quando você percebe que não há como lutar. Diferente de outros jogos de terror, aqui a vitória não está em derrotar o inimigo, mas apenas em sobreviver à noite e torcer para que o próximo ciclo não seja ainda mais implacável. Sobreviver a uma noite em The Rake Remastered é muito mais do que apenas correr do monstro. É entender que cada segundo importa, que cada escolha pode significar vida ou morte. O relógio no canto da tela marca o passar lento das horas. Para o jogador, cada minuto parece uma eternidade, como se o tempo se esticasse apenas para prolongar a sensação de terror. Uma das mecânicas mais intrigantes do jogo é o sistema de energia e visão limitada. A lanterna, que já mencionamos, não é eterna. Sua bateria acaba, e muitas vezes você precisa decidir: usar a luz agora para explorar e se arriscar a chamar atenção, ou guardar para os momentos finais, quando o Rake se torna ainda mais agressivo. Essa escolha simples mantém a mente em alerta constante. Além disso, o ambiente traz segredos que poucos têm coragem de explorar. Há registros espalhados pela floresta, páginas que contam sobre o avistamento da criatura, rumores de experimentos científicos e até relatos de sobreviventes que nunca mais foram vistos. Ler esses documentos em meio ao escuro só aumenta a paranoia, como se a própria história do Rake estivesse sendo revelada aos poucos, puxando você ainda mais fundo para dentro da lenda. Os locais de refúgio, como a torre de rádio, parecem oferecer segurança, mas escondem armadilhas psicológicas. Subir a torre dá uma visão mais ampla da floresta, mas também transforma o jogador em um alvo exposto. E quando a criatura aparece, muitas vezes não há tempo de descer. A sensação de estar encurralado sem saída é um dos pontos mais aterrorizantes do jogo. Outro detalhe importante é o trabalho em equipe, ou melhor, a ilusão dele. Alguns jogadores tentam formar alianças, compartilhando dicas e buscando abrigo juntos. Mas quando o Rake surge de repente, é cada um por si. Muitas vezes você verá alguém que prometeu ajudar simplesmente correr e deixar os outros para trás. Essa imprevisibilidade torna a experiência ainda mais próxima da realidade. Em situações de pânico, nem sempre existe solidariedade. Enquanto a madrugada se arrasta, você percebe que o verdadeiro inimigo não é só o monstro. É o medo do desconhecido, é a sensação de vulnerabilidade, é o peso psicológico de esperar o ataque a qualquer momento. O Rake pode até sumir por alguns minutos, mas a tensão nunca desaparece. Ela continua presa à sua mente, martelando o tempo todo. Será que ele está atrás de mim agora? É no encontro direto com o Rake que o verdadeiro horror de The Rake Remastered se revela. Até então, o jogo brinca com a tensão psicológica, com o medo do desconhecido, mas nada se compara ao instante em que os olhos brilhantes da criatura surgem na escuridão. É como se o tempo parasse. O coração dispara, a respiração falha, e por um segundo você hesita. E esse único segundo pode ser a sua condenação. O grito do Rake é inconfundível. Um som agudo, quase animalesco, que corta o silêncio da floresta e faz o jogador entrar em pânico. Ele não vem devagar. Não há suspense prolongado. O ataque é rápido, brutal e devastador. Quando você percebe, a criatura já está correndo em sua direção com uma velocidade impossível, braços esqueléticos prontos para despedaçar qualquer esperança de sobrevivência. É nesse momento que cada detalhe conta. Se a lanterna estiver acesa, pode ser tarde demais. Se você correu na direção errada, talvez encontre apenas um beco sem saída, um penhasco, uma cabana sem saída, ou simplesmente a escuridão infinita da mata. A única opção é tentar despistar, virar abruptamente, usar a geografia da floresta a seu favor e torcer para que o Rake perca o rastro, mesmo que por alguns segundos. O jogo não oferece armas para derrotá-lo. Essa é a crueldade e o charme de The Rake Remastered. Você não vence a criatura, apenas sobrevive a ela.
Cada perseguição termina com o jogador exausto, escondido atrás de árvores ou enfiado em uma caverna, com a respiração acelerada, enquanto o som distante dos passos do monstro ecoa, desaparecendo pouco a pouco. A tensão não acaba, apenas se recicla, aguardando o próximo ataque. Muitos jogadores relatam que o pavor não está apenas no ataque em si, mas no pós-ataque. Depois de escapar, o silêncio retorna, e é nesse silêncio que a mente começa a imaginar. Será que ele realmente foi embora? Ou está apenas esperando o próximo movimento? Os momentos mais lendários do jogo acontecem justamente quando a criatura surge do nada, sem aviso, quebrando qualquer expectativa. Jogadores relatam sustos tão intensos que, muitas vezes, largam o teclado por puro reflexo. O design sonoro, a brutalidade dos ataques e a imprevisibilidade criam uma atmosfera que transforma cada aparição em um evento memorável e traumático. E ainda assim, por mais aterrorizante que seja, cada jogador que sobrevive a esses encontros sente um estranho impulso continuar, como se a adrenalina do medo se tornasse viciante. É esse ciclo de susto, fuga e alívio momentâneo que mantém o jogo vivo, sempre pronto para mostrar que a noite nunca é longa o suficiente para escapar do terror. Quando finalmente o relógio marca as últimas horas da madrugada, o desespero dá lugar a uma tênue esperança. O céu começa a clarear e os sons da floresta vão mudando, como se a própria natureza respirasse aliviada. Em The Rake Remastered, sobreviver até o amanhecer é um triunfo, mas nunca é uma vitória definitiva. O monstro parece recuar com a chegada do sol, desaparecendo nas sombras como se nunca tivesse estado ali. Você sai do esconderijo, exausto, com a sensação de que, por um instante, a calma voltou. Mas essa tranquilidade é apenas ilusória. O jogo não permite relaxar por muito tempo. Logo, o ciclo se reinicia, e uma nova noite despenca sobre a floresta, trazendo de volta o terror e a perseguição implacável do Rake. Esse ciclo sem fim é o que torna a experiência tão perturbadora. Não importa quantas vezes você sobreviva, não importa quantos refúgios descubra ou quantos segredos encontre escondidos pelo mapa, o Rake sempre volta. Ele sempre está à espreita, esperando o próximo descuido, a próxima falha, o próximo lampejo de descuido que vai custar sua vida. O mais assustador é que, quanto mais você joga, mais a paranoia cresce. Alguns jogadores relatam que chegam a ouvir os gritos do Rake mesmo fora do jogo, como se a experiência tivesse se infiltrado na mente. Outros dizem que, após muitas partidas, a simples visão de uma floresta escura na vida real já desperta a lembrança da criatura. É como se o jogo conseguisse atravessar a tela e se tornar um pesadelo pessoal. E é isso que faz The Rake Remastered ser tão marcante dentro do universo de terror do Roblox. Não é apenas um monstro digital perseguindo personagens virtuais. É uma experiência psicológica, construída para mexer com os medos mais primitivos do ser humano. O medo da escuridão, o medo de estar sendo caçado, o medo de não ter como se defender. Ao final de cada noite, uma pergunta fica martelando na mente. Será que na próxima vez eu vou sobreviver de novo? Ou será que desta vez o Rake não vai me dar chance alguma? É um ciclo de terror, tensão e adrenalina que nunca se encerra. E talvez seja justamente por isso que tantos continuam voltando para essa floresta maldita, noite após noite, prontos para enfrentar mais uma vez a criatura que nunca descansa.